Boa tarde a todos. Vou tentar não demorar muito tempo. Portanto, o sucesso dos nossos transplantes de córnea vão depender, como é óbvio, da qualidade de prestação dos cuidados que vamos oferecer aos nossos doentes e da rapidez com que vamos tratar as complicações que vão surgindo. E, portanto, eu vou falar de alguns pormenores que todos nós, oftalmologistas, devemos ter, independentemente de nos dedicarmos a esta área ou não. A cirurgia de um transplante de córnea acaba quando verificamos que a ferida está encerrada. Isto são alguns pormenores coisas que eu faço, não obrigatoriamente toda a gente fará. Aquilo que eu faço no final da cirurgia, então, injeção subconjuntival de antibiótico e corticoide, pomada de antibiótico e corticoide, penso e protetor plástico rígido, e o posicionamento é importante no caso dos DSAECs e dos DMECs, em que vamos posicionar o doente a 0 graus durante 1h30, depois a 45, e antes do doente sair do bloco, confirmar a presença de percepção luminosa. A analgesia pós-operatória habitualmente é suficiente com paracetamol em SOS, e raramente é necessário analgesia mais forte. No caso da existência de possibilidade de um aumento da pressão intraocular no pós-operatório, nomeadamente quando deixamos ficar um pouco mais de visco dentro do olho, considerar a hipótese de usar acetazolamida oral. Todos os doentes são observados no dia seguinte, à lâmpada de fenda, para verificar a integridade dos pontos, se a ferida está encerrada ou não, da existência ou não de defeitos epiteliais, da presença de edema de córnea, verificar se temos uma câmara anterior formada, avaliar o tónus e verificar se temos alguma infecção ou não. No caso dos transplantes endoteliais, avaliar a posição e o centramento do lentículo endotelial. As consultas de seguimento, o doente é reobservado passado uma semana, depois no mês seguinte e 2 em 2 meses até à remoção completa das suturas. E a partir de 6 em 6 meses, até uma altura em que, em princípio, tendo a situação estável, poderemos, com algum grau de confiança, dar alta ao nosso doente. Estes são os sintomas que nós devemos relembrar aos nossos doentes e que devem fazê-los recorrer à observação por um oftalmologista. O agravamento da visão, presença de uma dor diferente daquela que é habitual. É habitual os doentes sentirem algum desconforto, principalmente no pós-operatório precoce, a presença de fotofobia e olho vermelho. Em relação à medicação, todos os doentes devem fazer corticoide oral em desmame. O corticoide tópico também é obrigatório, nos primeiros meses, prednisolona ou dexametasona, e depois substituir por um corticoide menos potente, a fluorometilona em desmame, e eventualmente usá-lo para o resto da vida, uma vez por dia. Está provado que diminui o risco a longo prazo de rejeição do transplante, no caso das queratoplastias penetrantes, dos DSAECs e dos DMECs. A antibioterapia tópica durante 15 dias é suficiente, habitualmente. No caso dos transplantes realizados por leucomas herpéticos, é obrigatória profilaxia com aciclovir oral ou valaciclovir durante 1 ano. Recomendar aos nossos doentes não coçar o olho, evitar ambientes poluídos, evitar piscinas, o mar, nos primeiros meses, evitar desportos de contacto, isto em princípio durante toda a vida do transplante, principalmente no caso dos transplantes penetrantes e nos lamelares anteriores. Baixa, em princípio, pelo menos de 1 mês em todos os doentes, a reavaliar, dependendo da profissão do doente. Se for uma pessoa que habitualmente a profissão é estar numa secretária, 1 mês é suficiente. Se for uma pessoa que, um trabalhador de obras, por exemplo, em princípio terá que ter mais do que 1 mês de baixa. E, portanto, nós vamos estar, ao longo do nosso follow-up, ter que estar atentos a várias complicações que nos vão podendo surgir.
Nos casos precoces, a ferida não coaptada, em que vamos encontrar uma câmara baixa, desvio pupilar, pios baixas e a presença de um ponto solto, confirmada pela presença de um Seidel. A oclusão ou uma lente de contacto com acetazolamida para diminuir a produção do humor aquoso é muitas vezes suficiente para voltar a fechar a ferida. Nos casos em que o Seidel se mantém mais de 48 horas, 72 horas, pensar em ressuturar a ferida. Na presença de um prolapso da íris, é obrigatória a resolução imediata no bloco. A reepitelização da córnea habitualmente está finalizada antes de uma semana. Se ela se mantiver persistente, é preciso ter atenção a isso e tratá-la com respeito. Devemos pensar, são várias as possibilidades para tratar o defeito de epitelização, a oclusão, a lente de contacto, uma tarsorrafia, eventualmente uma membrana amniótica e, mais recentemente, temos à nossa disposição o Cassicol, um medicamento com o qual nos temos dado bastante bem nestas situações que não resolvem com tratamentos mais conservadores, como com oclusão ou com lente de contacto. E devemos tentar tratar estes defeitos de epitelização, porque de facto aumentamos o risco de podermos condicionar em termos anatómicos e funcionais o nosso transplante, já que aumenta o risco de rejeição, de infecção, de adelgaçamento da córnea ou mesmo perfuração e, no caso da cicatrização, podermos condicionar a formação de um leucoma. No caso particular dos transplantes endoteliais, uma das principais complicações é o descolamento do lentículo. Nesses casos, o que há a fazer é reinjetar ar ou gás na câmara anterior, embora nos casos dos descolamentos mais pequenos ou fora do eixo visual, poderemos simplesmente vigiar, mas isto não é consensual, porque há estudos que mostram que mesmo descolamentos pequenos aumentam a percentagem de perda de células endoteliais e, portanto, nós temos que avaliar caso a caso qual é o menor risco, se é reintervir, se é deixar o descolamento pequeno manter, porque há muitos estudos que mostram, muitos casos, que ao fim de algum tempo o transplante volta a recular. A avaliação da pressão intraocular é obrigatória em todas as nossas consultas, já que cerca de 1/3 dos nossos doentes vão ter hipertensão ocular. Os riscos envolvidos neste aumento da pressão intraocular é a inflamação, são os problemas mecânicos da drenagem, como a existência de sinéquias anteriores ou posteriores, ou a presença de uma câmara anterior baixa, e o próprio efeito dos corticoides. Nestes casos de hipertensão ocular, muitas vezes a redução do corticoide ou a utilização de antihipertensores é suficiente. Neste capítulo em particular, ter cuidado com as prostaglandinas, pelo risco por serem pró-inflamatórias. No caso em que este tratamento mais conservador não for suficiente, aí temos que pensar noutras abordagens cirúrgicas, como a iridotomia IAG, a trabeculectomia ou outros procedimentos de drenagem, ou eventualmente a ciclofotocoagulação laser. O abscesso de córnea é uma complicação muito importante e que pode surgir até 12% dos casos. E ela surge e deve ser tratada, de facto, com respeito, porque envolve um muito mau prognóstico. E, portanto, devemos tratar com cuidado estes fatores de risco que estão aqui representados, nomeadamente a presença de uma sutura de laxa, de uma sutura solta. Devemos removê-la o mais rapidamente possível e tratar os defeitos epiteliais que nos falei há bocado. Na presença de um abscesso de córnea, é obrigatório o internamento e a utilização de antibióticos fortificados. Nas keratoplastias penetrantes e nos transplantes lamelares anteriores vai haver uma altura em que vamos ter que começar a remover as suturas e isto não é tão fácil como à partida poderemos pensar. Portanto, quando é que nós devemos remover as suturas? Como eu disse ainda no slide anterior, sempre que a sutura estiver laxa, temos que a remover. No caso de uma sutura vascularizada, também é necessário remover, já que é um estímulo imunológico para a rejeição. No caso das crianças, a remoção das suturas é feita mais precocemente
e tanto mais precocemente quanto mais cedo for feito o transplante. E no caso dos adultos, habitualmente é feito após os 9 meses e, em princípio, se a visão for baixa e o estigmatismo refrativo elevado. A remoção das suturas deve ser feita de acordo com o astigmatismo topográfico, no eixo mais curvo, no máximo 3 a 4 pontos de cada vez, e o nó, isto é importante, o nó não deve passar pela cicatriz. Portanto, neste caso em que o nó está deste lado do dador, tiramos por este lado. Neste caso em que o nó está no receptor, tiramos por este lado para evitar a deiscência da sutura. E nos 3 dias seguintes, pelo menos, um antibiótico tópico. O astigmatismo e as aberrações de alta ordem continuam a ser o handicap mais importante para a reabilitação visual dos nossos doentes. Estes são alguns dos métodos que nós podemos fazer para tentar ir melhorando a acuidade visual dos nossos doentes, nomeadamente a remoção seletiva das suturas, os óculos, que muitas vezes não é uma grande solução, as lentes de contacto rígidas gás permeável são as mais frequentes, a utilização de incisões arqueadas no transplante, no eixo mais curvo, suturas compressivas no eixo mais plano, a utilização de lentes fáquicas, lentes pseudofáquicas ou laser refrativo, topoguiado ou guiado por frente de onda. São algumas das possibilidades para tentarmos reabilitar visualmente os nossos doentes. E depois, para finalizar, queria ocupar um pouco mais do vosso tempo e falar neste outro capítulo, que nos vai preocupar ao longo de todo o follow-up dos nossos doentes, que é a rejeição e a falência. Temos de distinguir estes 2 conceitos. A falência é toda aquela causa que leva à descompensação do enxerto. A rejeição é um processo imunológico que pode levar ou não à falência, à descompensação do enxerto. Portanto, no caso de acontecer uma descompensação do enxerto, estamos então a falar numa falência imunológica, que nunca ocorre antes das 3 semanas do transplante. São causas de falência primária as doenças endoteliais do enxerto que estamos a transplantar, porque não foi adequadamente avaliado o transplante, uma técnica de preservação inadequada, tempo de preservação prolongado, tempo excessivo entre a colheita e a preservação, ou a manipulação ou o trauma cirúrgico do enxerto. À cabeça das causas de falência tardia, temos à partida logo a rejeição, e depois outras causas, como o glaucoma, a infecção, a dificuldade na reptilização, a descompensação endotelial a longo prazo, a endoftalmite, a recorrência da doença do hospedeiro, em alguns casos, como é o exemplo, por exemplo, de uma infecção, ou o trauma. Estatisticamente, a taxa de sobrevida dos transplantes é extremamente elevada, uma taxa de rejeição baixa, embora haja séries que reportam taxas de rejeição à volta dos 30% ao fim de um ano, mas isto não é o habitual. E, estatisticamente, também é importante referir que até cerca de 50% dos enxertos em rejeição aguda entram em falência. Isto é importante ter em consideração. E porquê do sucesso do transplante de córnea? Porque, de facto, as córneas habitualmente não têm vasos sanguíneos, não têm vasos linfáticos, existe a bem conhecida barreira hematoaquosa, existe uma pequena quantidade de células apresentadoras de antigénios no centro da córnea, existe um sistema importante de apoptose, existem fatores imunomoduladores e uma baixa expressão de antigénios do complexo de histocompatibilidade major. Quando este privilégio imunológico é perdido quando um processo inflamatório presente ou eventualmente até passado faz com que surja o processo de rejeição. Esta situação leva, portanto, estes processos inflamatórios levam a um aumento do número de células de Langerhans no centro da córnea e um aumento da expressão dos antigénios do complexo de histocompatibilidade. Para além disso, estes processos de inflamação
levam à ruptura da microvasculatura intraocular, com a quebra da barreira hematoaquosa, com a penetração de fatores pró-inflamatórios dentro do olho, incluindo os fatores de proliferação vascular, favorecendo a formação dos neovasos na córnea. E tudo isto, portanto, leva, em última análise, a um processo de rejeição que, se não tratado a tempo, vai levar à destruição irreversível das nossas células endoteliais e, portanto, à falência imunológica da córnea. Isto é um diagrama, um esquema que mostra então que nesses tais processos inflamatórios as células apresentadoras de células de Angerns vão da periferia para o centro da córnea, vão processar e apresentar os antigénios estranhos ao organismo, aos linfócitos T imaturos dos gânglios linfáticos, que depois vão proliferar e chamar novas células que vão então promover a destruição celular. Existem vários fatores de risco para a rejeição, alguns provados, outros nem tanto. Um dos mais importantes é este que está representado logo aqui no primeiro item, que é a vascularização da córnea. E mais de 3 quadrantes de vascularização é uma córnea de muito alto risco para rejeitar. Outros fatores de risco, as sinecas anteriores, a presença de uma falência prévia, cirurgias anteriores do segmento anterior, cirurgia de vitrectomia concomitante, inflamação intraocular concomitante, a presença de glaucoma, herpes, trauma químico, enxertos grandes e excêntricos, perto do limbo, e a idade jovem do receptor. Relembrar, estes são os sintomas dos nossos doentes num processo de rejeição aguda: olho vermelho, fotofobia, diminuição da acuidade visual e dor, os mesmos que eu falei logo num dos primeiros slides da minha apresentação. São sinais precoces: a hiperémia conjuntival, a injeção ciliar, pressões elevadas, infiltrados subepiteliais. Isto pode ser muito parecido a muitas outras situações, portanto, aquilo que eu recomendo é, no caso de dúvida, tratar como se fosse uma rejeição. Sinais mais tardios: a presença de uma linha de rejeição epitelial, infiltrados estromais, neovasos, Tyndall e Flair na câmara anterior, precipitados endoteliais, linha de Koda-Dust e edema estromal. A rejeição dos transplantes podem ser subclassificados em epitelial, subepitelial, estromal e endotelial. No epitelial vemos uma linha elevada que surge a partir da zona da interface receptor-dador. Habitualmente não está associada a ele edema, nem precipitados, nem infiltrados corneanos. No caso de uma rejeição subepitelial, existem estes infiltrados subepiteliais muito parecidos aos infiltrados subepiteliais dos adenovírus e que podem reverter mesmo sem qualquer tratamento. Numa rejeição estromal, vamos ter uma injeção ciliar intensa, um infiltrado corneano intenso e edema próximo dos vasos. A rejeição endotelial é aquela que mais nos preocupa, é mais prevalente. Podemos encontrar a linha de Koda-Dust, esta linha que está aqui, é patognomónica, embora possa não estar presente. No caso de estar presente, nós vamos ter edema para cá da linha. Se ela não existir, o edema da córnea vai ser difuso. Vamos também ter precipitados endoteliais, Tyndall e Flair na câmara anterior. O diagnóstico diferencial faz-se com a falência primária, mas aí é fácil de fazer, porque de facto na falência primária o edema de córnea manifesta-se desde o primeiro dia do transplante e nunca reverte. Na falência tardia há um início gradual do edema de córnea, mas sem inflamação na câmara anterior e sem precipitados, e recordo, isto é importante, no caso de dúvida, tratar sempre como se fosse uma rejeição aguda. No caso das keratites herpéticas, existe sempre uma história prévia de infecção por herpes.
não vamos encontrar a linha de rejeição endotelial e existe uma resposta positiva ao tratamento com antivírico. Endoftalmite, habitualmente, é mais fácil distinguir pela reação mais intensa. A prevenção da rejeição é feita a vários níveis. Por um lado, diminuindo a carga génica do transplante portanto, da córnea que vamos transplantar, e dentro deste capítulo destacar-se principalmente 2 itens: a trepanação o mais central possível e sempre que possível fazer uma transplantação lamelar. Podemos também diminuir as diferenças antigénicas entre o receptor e o dador. Isto é mais controverso. Eventualmente poderemos pensar então na compatibilidade do sistema ABO e HLA nos doentes de muito alto risco de rejeição. Em caso contrário, não se justifica. E depois controlar a resposta imune do receptor. Por um lado, diminuindo a vascularização corneana, como vos disse, é um dos principais fatores de risco para a rejeição. Neste caso, utilizando anti-VEGF subconjuntival no momento da cirurgia, e a utilização de imunossupressores, que é aquilo que habitualmente se faz, com o uso de corticoides sistémicos e tópicos. Aqui está errado. Ou, eventualmente, nos doentes de alto risco, a ciclosporina atópica. A ciclosporina A sistémica não é tão consensual, dados os riscos de complicações sistémicas importantes. Podemos usar outros imunossupressores, o tacrolimus sistémico, também com muitos efeitos laterais, mas mais toleráveis do que a ciclosporina, ou eventualmente outros a ponderar caso a caso. O tratamento da rejeição é feito com corticoide tópico em todos os subtipos de rejeição. No caso da rejeição endotelial, sempre corticoide oral e, eventualmente, associar corticoide subconjuntival. O prognóstico de uma rejeição é bom desde que detectado e tratado a tempo, com taxas de recuperação que podem rondar os 90%. É claro que esta recuperação vai estar dependente do grau de destruição endotelial que já tiver ocorrido até o momento. Obrigado.